E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive aqui com a gente. Bora mergulhar a fundo em um universo que todo mundo conhece, mas por um ângulo bem diferente. A gente vai se aventurar pelos corredores dos hospitais brasileiros. Isso aí. Mas calma, a gente não vai falar de doenças, remédios, nada disso. O foco hoje é a mente. Isso mesmo. É. Vamos entender como a experiência de estar em um hospital, seja como paciente ou profissional, impacta as emoções, a psique das pessoas. A gente vai usar como base as obras de alguns autores brasileiros que se dedicaram a essa área, como o Angerami e o Sebastiani. E olha, já vi que a gente vai desconstruir algumas ideias, viu? Opa, adoro. Para começar, que tal a gente falar sobre a despersonalização no ambiente hospitalar? É. Sabe aquela sensação de virar só mais um número, um caso, uma doença? Pois é, essa sensação é mais comum do que a gente imagina. E o Enjirami explora isso com profundidade. Ele descreve a despersonalização como uma espécie de perda de identidade, sabe? Como se a individualidade da pessoa fosse dissolvida em meio a rotinas, procedimentos, diagnósticos. Caramba, deve ser muito angustiante se sentir assim, né? Como se você deixasse de ser você. Exatamente. E essa perda de identidade, ela pode ter consequências psicológicas sérias, sabe? É. Aumentando a ansiedade, o medo, a sensação de impotência. A pessoa se sente como um objeto, um caso a ser tratado, e não como um ser humano completo. É de arrepiar só de pensar. E a gente sabe que o ambiente hospitalar já é naturalmente carregado de emoções intensas, né? Sim, e imagine só. Você está doente, frágil, vulnerável, e de repente se vê em um ambiente completamente desconhecido, cercado por aparelhos, cheiros, ruídos. É muita coisa para lidar. E aí que entra um personagem fundamental nesse cenário, o psicólogo hospitalar. Ah, o psicólogo. Que figura importante. Mas qual é exatamente o papel dele nesse contexto? O psicólogo hospitalar, ele tá ali para acolher as emoções do paciente, sabe? Os medos, as angústias, as dúvidas, tudo aquilo que ele dificilmente consegue expressar em uma consulta médica tradicional. Faz todo sentido. O médico está ali para cuidar do corpo físico e o psicólogo para cuidar da mente. Exatamente. É como se o psicólogo fosse um porto seguro em meio à tempestade, sabe? Um espaço onde o paciente pode sentir à vontade para falar sobre o que está sentindo, sem medo de ser julgado. E essa escuta, esse acolhimento deve fazer uma diferença enorme para quem está passando por um momento difícil, né? Sem dúvida. E o Sebastiani, ele explora com bastante profundidade os desafios específicos de alguns ambientes hospitalares, como a UTI. Nossa, UTI! Já me dá um frio na barriga só de pensar. Pois é, a UTI é um ambiente de alta complexidade, né? É. Onde a vida e a morte se cruzam o tempo todo. Que tensão. E essa tensão toda, essa atmosfera carregada, ela impacta tanto os pacientes quanto os profissionais que trabalham lá. Nossa, imagina a pressão psicológica que esses profissionais enfrentam. Mas é. É. É um ambiente que exige muito controle emocional, muita resiliência. E o Sebastiani, ele fala sobre os impactos psicológicos específicos da UTI. Sim. Ele descreve como a constante presença da morte, a dependência de tecnologias, a sobrecarga sensorial. Tudo isso pode levar a um estado de estresse extremo, sabe? Aumentando o risco de ansiedade, depressão, burnout. Caramba, que situação difícil. E falando em momentos difíceis, o Sebastiani também se aprofunda na experiência dos pacientes que precisam passar por cirurgias, né? Sim. E ele usa uma expressão bem forte para descrever essa experiência: ataque ao corpo. Ataque ao corpo. Que forte. Por que ele usa essa expressão? Porque a cirurgia, por mais necessária que seja, ela é uma intervenção invasiva, né? Que mexe com a integridade física da pessoa. Entendi. É como se o corpo estivesse sendo invadido, violado de certa forma. E isso, inevitavelmente, gera um impacto psicológico, sabe? A pessoa É. pode se sentir vulnerável, impotente, com medo da dor, das possíveis complicações. Nossa, e esse medo todo, ele pode atrapalhar a recuperação, né? Com certeza. E por isso o papel do psicólogo é tão importante, sabe? Para preparar o paciente para a cirurgia, para ajudá-lo a lidar com a ansiedade, com o medo, com a incerteza. É como se o psicólogo fizesse uma ponte entre o paciente e a equipe médica, né? Ajudando na comunicação, na compreensão, na construção de um vínculo de confiança. Exatamente. Hum, E quando o paciente se sente seguro, acolhido, informado, ele tende a lidar melhor com a situação, sabe? A recuperação, tanto física quanto emocional, flui de forma mais natural. E além da cirurgia em si, tem também o pós-operatório, né? Que pode ser um período bem difícil para algumas pessoas. Sim, a pessoa está fragilizada, com dor, ainda se recuperando da anestesia e muitas vezes se sente dependente dos outros. É uma fase que exige muita paciência, né? Tanto do paciente quanto da família. Com certeza. E o Sebastiani, ele também fala sobre a importância do apoio familiar nesse período, para que o paciente se sinta acolhido, amparado, cuidado. A família, os amigos, pessoas queridas, eles fazem toda a diferença nesse momento, né? Dando força, carinho, atenção. É isso aí. E o Sebastiani também destaca a importância da equipe médica em estar atenta
aos sinais de sofrimento psicológico no pós-operatório, sabe? Aham. Porque a dor física, muitas vezes, ela vem acompanhada de dor emocional. E essa dor emocional, ela pode se manifestar de diversas formas, né? Ansiedade, depressão, insônia e irritabilidade. Exatamente. E muitas vezes essa dor emocional ela é silenciada, né? A pessoa não se sente à vontade para falar sobre o que está sentindo, por medo de ser julgada, de ser vista como fraca. E aí essa dor vai se acumulando, se somando à dor física e a situação pode se complicar, né? É isso aí. E por isso é tão importante que a gente fale sobre saúde mental, que a gente desmistifique o assunto, que a gente crie espaços de acolhimento e escuta. Concordo plenamente. A saúde mental, ela precisa ser vista como parte integral da saúde, né? Sim. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. E quando a gente cuida da mente, a gente está cuidando da vida como um todo, né? Verdade. E por falar em vida, a gente sabe que a depressão é uma doença séria que pode afetar pessoas de todas as idades, né? E o Sebastiani, ele fala especificamente sobre a depressão no contexto hospitalar. Sim. Ele destaca como a hospitalização, ela pode ser um gatilho para a depressão, sabe? Principalmente em casos de doenças graves, crônicas, que exigem longos períodos de internação. É como se a pessoa, além de lidar com a doença em si, ainda tivesse que lidar com o impacto emocional da hospitalização, né? O afastamento da família, dos amigos, da rotina. Exatamente. E aí a depressão, ela pode se instalar de forma silenciosa, sabe? A pessoa se sente desanimada, sem energia, sem vontade de fazer nada. E muitas vezes esses sintomas, eles são confundidos com a própria doença, né? É verdade. E por isso é tão importante que a equipe médica esteja atenta, sabe? Que ela converse com o paciente, que ela pergunte como ele está se sentindo, que ela ofereça apoio psicológico. E o Sebastiani, ele faz alguma distinção entre os tipos de depressão que podem acometer os pacientes no hospital. Sim. Ele fala da depressão reativa, que é aquela que surge como uma reação a um evento específico, como a própria doença, a hospitalização, uma cirurgia. E ele também fala da depressão patológica, que tem raízes mais profundas, né? Que está relacionada à história de vida da pessoa, à sua estrutura psíquica. Então é como se a depressão reativa ela fosse uma resposta natural a uma situação difícil e a depressão patológica ela já tivesse uma predisposição, né? Exatamente. É importante fazer essa distinção para que o tratamento seja mais eficaz, né? Com certeza. Cada tipo de depressão exige uma abordagem específica. E o Sebastiani, ele também fala de um tipo de depressão que ele chama de mascarada, sabe? Mascarada. É. Que nome curioso. O que seria isso? É aquela depressão que se esconde, sabe? Que se disfarça sob a aparência de bom comportamento. Como assim? O paciente parece tranquilo, conformado, mas por dentro está lutando contra uma tristeza profunda, uma angústia, uma falta de esperança. Caramba, que situação delicada. E como identificar essa depressão mascarada? O Sebastiani alerta para a importância da observação, sabe? De estar atento aos sinais que o paciente dá, mesmo que de forma sutil. Às vezes, um olhar triste, um silêncio prolongado, uma mudança de comportamento podem ser indícios de que algo não vai bem. E é fundamental que a equipe médica esteja preparada para identificar esses sinais, né? Para poder oferecer ajuda. Sim, sim. E o Sebastiani, ele também faz um alerta importante. A depressão mascarada, ela pode ser tão ou mais perigosa do que a depressão explícita, porque ela pode levar ao suicídio. Nossa, que sério. A gente precisa falar sobre isso, né? Sim. A gente precisa quebrar o tabu do suicídio, a gente precisa entender que é uma questão de saúde pública que precisa ser tratada com seriedade. E o Sebastiani, ele fala sobre suicídio no contexto hospitalar. Sim, ele descreve como a tentativa de suicídio ela pode se manifestar de diferentes formas, né? Desde as formas mais explícitas, como o uso de medicamentos em excesso, até as formas mais sutis, como a recusa em seguir o tratamento, o desleixo com a própria saúde. Então, é como se o suicídio ele fosse um pedido de ajuda, né? Um grito de socorro. Exatamente. É um sinal de que a pessoa está sofrendo muito, que ela não está enxergando mais saída para sua dor. E o que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que está pensando em suicídio? A primeira coisa é acolher, sabe? É escutar sem julgar, sem minimizar o sofrimento da pessoa, é mostrar que a gente se importa, que a gente está ali para ajudar. E buscar ajuda profissional, né? Sim, é fundamental procurar a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, para que a pessoa possa receber o tratamento adequado. E o Sebastiani, ele fala sobre a importância de não abandonar o paciente que tenta suicídio, né? De continuar oferecendo apoio, de acreditar na possibilidade de recuperação. É isso mesmo. A gente precisa ter esperança, a gente precisa acreditar que a vida vale a pena mesmo nos momentos mais difíceis. E essa ideia de abandonar, ela também se aplica ao paciente em coma, né? Que por muito tempo foi visto como um vegetal sem nenhuma vida psíquica. Sim. E o Sebastiani, ele questiona essa visão, sabe? Ele apresenta evidências de que o paciente em coma, ele pode ter percepção do ambiente, ele pode ser afetado pelo que acontece ao seu redor. Nossa, que interessante. Então a gente precisa tratar o paciente em coma com o mesmo respeito, o mesmo cuidado que a gente trata qualquer outro paciente, né? Exatamente.
A gente precisa falar com ele, tocar nele, colocar música para ele ouvir. Estimular os sentidos, né? Sim, porque mesmo que a gente não saiba ao certo o que ele está sentindo, a gente sabe que ele é um ser humano que merece todo o nosso cuidado e respeito. E, falando em respeito, a gente sabe que às vezes os pacientes no hospital, eles podem apresentar comportamentos desafiadores, né? Como a agressividade, por exemplo. Sim, e o Sebastiani, ele fala sobre isso também. Ele destaca que a agressividade, ela pode ser uma forma de expressar o medo, a frustração, a dor. Então, ao invés de reprimir a agressividade, a gente precisa tentar entender o que está por trás dela, né? Exatamente. A gente precisa acolher a pessoa, tentar compreender o que ela está sentindo, ajudá-la a lidar com suas emoções de forma mais saudável. E ele também fala sobre a agressividade latente, né? Aquela que não se manifesta de forma explícita, mas que está presente nos silêncios, nos gestos, nas entrelinhas. Sim. Essa agressividade silenciosa, ela pode ser tão ou mais prejudicial do que a agressividade explícita, porque ela pode se voltar contra a própria pessoa, gerando culpa, autocrítica, intensificando o sofrimento. É como se a raiva, a frustração, elas ficassem presas dentro da pessoa, sem ter para onde escapar. E essa pressão interna, ela pode acabar explodindo de forma inesperada, né? Sim, por isso é tão importante criar espaços de diálogo, de escuta, para que a pessoa possa expressar o que está sentindo sem medo de ser julgada. Com certeza. E a ansiedade, ela também é um sentimento muito presente no ambiente hospitalar, né? Sim. A espera por resultados de exames, o medo do diagnóstico, a incerteza do tratamento, tudo isso gera muita ansiedade. E o Sebastiani, ele descreve a ansiedade como uma emoção que se disfarça, sabe? Que se manifesta de diferentes formas. Como assim? Às vezes a pessoa está ansiosa, mas ela não percebe, sabe? Ela só sente sintomas físicos, taquicardia, falta de ar, dor de cabeça, insônia. E esses sintomas, eles podem ser confundidos com outras doenças, né? Sim. E por isso é tão importante que a equipe médica esteja atenta, sabe? Hum. Que ela investigue a fundo os sintomas do paciente, que ela pergunte sobre o estado emocional dele. Além dos medicamentos, que outros recursos a gente pode usar para lidar com a ansiedade? O Sebastiani, ele destaca a importância das técnicas de relaxamento, da respiração, da meditação, e ele também fala da importância de se ter uma rotina, sabe? De se manter ativo, de fazer atividades que a gente gosta. E delírio, ele também é um tema que o Sebastiani aborda, né? Sim. O delírio, ele é um estado mental que pode acontecer em diversas situações, né? No pós-operatório, em casos de infecções, em doenças que afetam o sistema nervoso central. Que o que caracteriza um delírio. A pessoa perde contato com a realidade, sabe? Bem. Ela pode ter alucinações, delírios de perseguição, pensamentos confusos e desorganizados. Nossa, deve ser assustador. E é importante que a equipe médica saiba lidar com o paciente em delírio, né? Com calma, paciência, respeito. E o tratamento do delírio, ele envolve só medicamentos. Não. É importante também acolher a pessoa, tranquilizá-la, ajudá-la a se sentir segura. E o Sebastião, ele também fala sobre como lidar com o paciente terminal, né? Sim. Ele critica a forma como a morte é tratada na nossa sociedade como um tabu, um fracasso da medicina. E ele defende que a gente precisa aprender a lidar com a morte de forma mais natural, mais humana. E qual o papel do psicólogo no cuidado com o paciente terminal? O psicólogo, ele está ali para acolher o paciente, para ajudá-lo a lidar com a dor, com medo, com angústia, para ajudá-lo a ressignificar a sua experiência, a encontrar paz e serenidade. E o Sebastião, ele também fala sobre a importância de se garantir a autonomia do paciente terminal, né? De respeitar suas vontades, suas decisões. Sim. E ele também destaca a importância do apoio familiar nesse momento tão delicado, para que o paciente se sinta amado, acolhido, amparado. E por mais difícil que seja, a gente precisa falar sobre a morte, né? A gente precisa se preparar para ela, para poder viver a vida de forma mais plena, mais consciente. E ao falar sobre a morte, a gente está falando sobre a vida, né? Sobre a finitude, sobre a importância de se viver cada momento, com intensidade, com gratidão, com amor. Que lindo. E agora, que tal a gente mudar um pouco o foco da nossa conversa e mergulhar no universo da maternidade? A gente vai usar como base a obra de Rosie Berger, que traz uma perspectiva super interessante sobre a psicologia da maternidade, com foco no puerpério. Bora. E a gente volta agora para a segunda parte do nosso mergulho, ainda desvendando as complexidades da experiência hospitalar, né? Isso aí. A gente viu bastante coisa sobre despersonalização, a importância do psicólogo, os desafios da UTI, a intensidade das cirurgias. Ufa! É muita coisa mesmo. E a gente segue com o Angerami explorando um lado que, para muitos, parece meio inimaginável no contexto hospitalar. O que seria? Me deixa curiosa. A sexualidade. Parece que quando a gente pensa em hospital, essa dimensão da vida simplesmente desaparece, né? Pois é, vira um tabu, né? Como se o paciente deixasse de ser um ser humano completo ao ser internado.
Exatamente. E o Anjirami quebra esse tabu, trazendo a sexualidade para a discussão. Ele mostra como a doença, a hospitalização, tudo isso impacta a vida sexual das pessoas. É, faz sentido. Isso Mas as faz pessoas não deixam de ter desejos, vontades, só por estarem doentes, né? Claro que não. E aí entra a sensibilidade da equipe médica, né? Sabe? Abordar essa questão com delicadeza, respeito, profissionalismo. Porque, para muitos pacientes, falar sobre isso já é difícil em situações normais, imagina um contexto de fragilidade, né? Sem dúvida. E aí, mais uma vez, a gente volta para a ideia do cuidado integral, né? Entender o paciente como um todo e não só como um conjunto de sintomas. Cuidar do corpo, da mente e também da alma, né? Daquilo que faz a gente se sentir vivo, completo. Isso aí. E para que o paciente se sinta à vontade para falar de tudo isso, é essencial que ele tenha a sua individualidade respeitada, né? Se sinta seguro, acolhido, né? E aí a gente entra na questão da privacidade, outro ponto que o Anjirami destaca com bastante ênfase. A privacidade no hospital. Realmente a gente não pensa muito sobre isso, né? Mas deve ser fundamental para o bem-estar do paciente. Imagina só, você tá lá vulnerável, fragilizado e precisa dividir o quarto com outras pessoas, usar banheiros compartilhados. Ela perde totalmente de intimidade, né? E essa falta de privacidade, ela pode ser muito invasiva, sabe? Gerar constrangimento, ansiedade, até mesmo medo. Nossa, faz todo sentido. E o que o Anjirami propõe para garantir a privacidade dos pacientes? Ele fala da necessidade de ter espaços mais individualizados, sabe? Com maior privacidade para higiene pessoal, para momentos de intimidade com família, com parceiro. Tem um espaço só seu para poder relaxar, se recompor, sem se sentir exposto o tempo todo. Exatamente. E quando a gente fala em individualidade, a gente também precisa lembrar da diversidade, né? Diversidade, no sentido de... De orientação sexual, de identidade de gênero. O hospital precisa ser um espaço acolhedor para todos, independentemente de quem são, de como se identificam. a gente está falando de respeito, né? De reconhecer a dignidade de cada pessoa. E quando a gente fala de hospital, é inevitável falar de dor, né? É verdade. A dor física, a dor emocional, a dor parece estar presente em todos os cantos. E o Anjirami, ele tem uma sensibilidade incrível para falar sobre a dor. Ele mostra como ela não é só uma sensação física, mas uma experiência subjetiva, única para cada pessoa. Cada um sente e reage à dor de um jeito, né? Exatamente. Tem gente que chora, tem gente que grita, tem gente que se fecha em si mesma. E tem gente que parece não sentir nada, né? Mas essa aparente ausência de dor, ela pode ser enganosa, sabe? Muitas vezes a pessoa está sofrendo em silêncio por medo de demonstrar fragilidade. Caramba, é um universo tão complexo, né? E o que o Anjirami propõe para lidar com a dor no ambiente hospitalar? Ele defende uma abordagem integral, sabe? Que leva em conta não só a intensidade da dor, mas o significado que ela tem para cada paciente. Então não adianta só dar um analgésico e pronto, né? Não, é preciso entender o contexto, a história da pessoa, os seus medos, as suas crenças e oferecer diferentes opções de tratamento, né? Além dos medicamentos, né? Sim. Técnicas de relaxamento, acupuntura, fisioterapia. E escuta, né? O acolhimento à empatia. Sem dúvida. Yeah. Às vezes, só o fato de ter alguém que te escuta, que te compreende, já faz uma diferença enorme. E o medo, né? O medo também é uma constante nos hospitais. Verdade, medo da doença, do tratamento, da morte. O medo, ele paralisa, ele consome, ele tira a esperança. Como a gente viu, ele pode se manifestar de diversas formas, né? Ansiedade, insônia e irritabilidade. E o Anjirami, ele nos convida a refletir sobre os nossos próprios medos, sabe? Como a gente lida com eles. O que a gente faz para superá-los. Para a gente poder entender melhor o medo dos nossos pacientes, né? E para finalizar essa parte, a gente precisa falar sobre a morte, né? A morte, esse tema que a gente tenta evitar a todo custo. Mas a morte, ela faz parte da vida, né? E o Anjirami, ele critica a forma como a nossa sociedade lida com a morte, como se ela fosse um tabu, um fracasso. Ele defende que a gente precisa aprender a lidar com a morte de forma mais natural, né? Sim. E ele destaca a importância do cuidado paliativo, sabe? Que visa aliviar o sofrimento físico e emocional do paciente terminal. E o cuidado paliativo, ele não se resume a medicamentos, né? Não, ele envolve também o apoio psicológico, social, espiritual, tudo que possa trazer conforto e dignidade ao paciente em seus últimos dias de vida. E a família, né? A família tem um papel fundamental nesse processo. Sem dúvida, a família ela precisa estar presente, oferecendo amor, apoio, acolhimento. E muitas vezes a família também está presente, para lidar com a dor da perda, com o luto. Com certeza. E o Anjirami, ele fala sobre a importância de se ter uma rede de apoio para a família do paciente terminal, sabe? Para que eles se sintam acolhidos, amparados nesse momento tão difícil. E por mais difícil que seja falar sobre a morte, é importante que a gente fale, né? Que a gente se prepare para ela, para poder viver a vida de forma mais plena, mais consciente. Foi isso aí. Viver cada dia como se fosse o último, com gratidão, com amor, com a certeza de que a gente fez o nosso melhor. De volta para a última parte do nosso mergulho. Exploramos as ideias do Anjirami e do Sebastiani sobre os desafios emocionais dos hospitais, né?
É isso aí. E agora, para finalizar, a gente volta a atenção para a obra de Rose Berger, que traz uma perspectiva super interessante sobre a psicologia da maternidade com foco no puerpério. A gente viu como a saúde mental da mãe impacta diretamente no desenvolvimento do bebê, né? Mãe bem, bebê. Exatamente. Um dos conceitos que Rose e Berger exploram é o do holding, que é a capacidade da mãe de acolher, proteger e nutrir o bebê, tanto física quanto emocionalmente. É como se a mãe fosse um porto seguro para o bebê. Esse holding, esse acolhimento é transmitido de diversas formas, né? Toque, olhar, fala. Isso. Através dessas demonstrações de afeto que o bebê vai construindo a sua base de segurança e confiança no mundo. É como se ele aprendesse que pode contar com a mãe. E para oferecer esse holding, a mãe também precisa estar bem, né? Física e emocionalmente. Com certeza. Aí entra a importância do apoio familiar, do parceiro, dos amigos, para que a mãe tenha tempo para se cuidar e recarregar as energias. Cuidar de um bebê exige muito. E além do apoio das pessoas próximas, acesso a serviços de saúde de qualidade também é fundamental, né? Para cuidar da saúde física e mental e ter acesso a informações sobre os cuidados com o bebê. Sim. E além do holding, Rose e Berger também falam da importância de criar um ambiente facilitador para o bebê. O ambiente facilitador seria tudo aquilo que contribui para o desenvolvimento saudável do bebê, né? Exatamente. É um ambiente familiar amoroso, estimulante, seguro, onde o bebê se sente livre para explorar o mundo, para aprender e se desenvolver. É um convite à descoberta. Para criar esse ambiente, os pais precisam estar atentos às necessidades do bebê, né? Oferecer estímulos adequados à idade, criar um espaço seguro para ele se movimentar e brincar. Sim. E cada bebê tem seu ritmo, suas necessidades, suas características. Não tem fórmula mágica. O importante é que os pais estejam atentos aos sinais do bebê, confiem na intuição e busquem ajuda profissional quando necessário. Para finalizar, que tal a gente falar da importância do vínculo afetivo para o desenvolvimento do bebê? Boa. O vínculo afetivo é o laço de amor, confiança e segurança que se estabelece entre a mãe e o bebê. É através dele que o bebê aprende a se relacionar, a confiar, se sentir amado. E esse vínculo não surge do nada, né? É um processo gradual, construído no dia a dia, através dos cuidados e do afeto. Exatamente. E para esse vínculo se desenvolver de forma saudável, a mãe precisa estar presente física e emocionalmente. Mais uma vez, a gente vê como a saúde mental da mãe é fundamental. E a gente encerra por aqui nosso mergulho no universo da saúde mental nos hospitais brasileiros e na psicologia da maternidade. Espero que vocês tenham aprendido bastante com a gente. E que esse conhecimento inspire vocês a cuidar da saúde mental e buscar ajuda quando necessário. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. E lembrem-se, vocês não estão sozinhos. Até a próxima!